Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí para vocês? Bom, chegando agora com um novo vídeo, tá? Tá difícil para gravar, uma série de questões, mas a gente vai abastecendo aí o canal dentro do possível, tá? Bom, espero que vocês gostem do vídeo, produzido aqui com o maior carinho. Quem achar legal, quem curtir, dá um like aí. Tá? Pode se inscrever no canal para receber novos vídeos, tá? E vamos partir aí para o nosso assunto de hoje, tá? Que é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Muitas vezes os alunos se decepcionam um pouco quando estudam Primeira, Segunda Guerra, porque acham que vai ser uma grande diversão, né? Falar de guerra às vezes parece estimulante, tudo tem uma curiosidade, mas nem sempre essa curiosidade ela se confirma, né? Em diversão, embora a guerra não seja muito divertido, né? Mas vamos lá. Primeira Guerra Mundial, tá? Ela é 1914, 1918. Só que para a gente entender ela, como que se dá ela, a gente tem que primeiro entender os antecedentes históricos, né? Que a gente pode pegar o imperialismo europeu, que ocorre aí na segunda metade do século XIX como reflexo da segunda revolução industrial, que traz novos países para a disputa de mercado, a disputa do mercado de produtos industrializados que não existia até a segunda metade do século XIX. Ela passa a existir justamente com a chegada de novas zonas produtoras, né? A Inglaterra faz a sua primeira, Grã-Bretanha, né? Faz a sua revolução industrial bem cedo. Ela é uma pioneira nisso aí. E durante alguns anos, bons anos, ela fica sozinha. Só que na segunda metade do século XIX, outros países chegam competindo por mercados consumidores, por fontes de exploração de matéria-prima. E aí se dá o imperialismo europeu. O que é o imperialismo? É quando as nações, principalmente as nações europeias, mas ele vai ocorrer fora da Europa também, vão buscar matéria-prima, vão buscar mercados consumidores fora da Europa, principalmente Ásia, África, vão disputar esses mercados entre si. E os governos dos países vão agir em nome dessas empresas na busca por esses mercados. Então, se dá uma corrida imperialista para dominar o continente africano, para se impor sobre o continente asiático, e essas nações vão tanto ocupar como manter sob sua influência essas regiões, esses países na Ásia e na África. Sendo que nessa disputa por territórios, nessa disputa por fontes de exploração de matéria-prima, vão ocorrer algumas rusgas aí, algumas brigas, disputas, guerras fora da Europa, justamente para garantir esse domínio, né? Os países agiam em nome dos interesses das empresas, ocupando regiões, enviando soldados para regiões, por exemplo, produtoras de petróleo e outros bens primários, né? Então vai haver toda uma briga por conta disso aí. E dentro da Europa existiam tensões entre essas nações, não só por conta do imperialismo, mas por conta de outras razões. Disputas mal resolvidas, de guerras antigas, disputas por áreas de influência, disputa por territórios dentro da Europa também. Então, tudo isso vai sendo somado nesse caldeirão aí que mais tarde vai dar início à Primeira Guerra Mundial. Só que, enquanto está acontecendo isso tudo, né, esses sentimentos, esses acontecimentos fora da Europa estão rolando, está rolando a Belle Époque, tá? É uma palavra francesa aí, fala-se Belle Époque, tá bom? O que foi a Belle Époque? Vamos lá. Os lucros do imperialismo geram luxo e riqueza na Europa. A burguesia europeia, nesse período aí, final do século XIX, 1880, 1890 até 1910,
vivia em meio ao luxo. Era muita riqueza chegando na Europa, né? E essa riqueza proporcionava luxo. Além disso, tá? A última guerra ocorrida na Europa Ocidental, por assim dizer, entre 1871 e 1914, não teve nenhuma guerra expressiva no território europeu. Então, após a Guerra Franco-Prussiana, que termina em 1871 entre a Prússia e a França, né? A Prússia é a precursora da Alemanha, a Alemanha se torna um país, né, criada no final da Guerra Franco-Prussiana, a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então, entre 1871 e 1914 não teve nenhuma guerra significativa na Europa. Isso era meio inédito na Europa. Os europeus sempre tinham uma guerra em algum lugar ali na Europa Ocidental. Sempre havia alguma disputa, nem que fosse rápida, de pouca influência, mas tinha. Nesse período não teve. Entre 1871 e 1914 não teve nenhuma guerra de expressão na Europa Ocidental. Então, teve paz e muita prosperidade. Então, essa burguesia vivia muito bem. Além disso, o avanço tecnológico. Várias questões como o automóvel surgem nesse período, na virada do século, fotografia, alguns anos antes, o cinema surge, né, os irmãos Lumière. Então você imagina para alguém do século XIX que a arte plástica, a arte visual se resumia apenas a quadros, né, conhecer a fotografia e logo depois vem o cinema. O cinema, para alguém do século XIX, no final do século XIX, era uma coisa extraordinária. Eram imagens em movimento projetadas num pano. Isso era inédito. Hoje parece besteira, mas para alguém do século XIX isso era muito fora do comum. Quem quiser ter uma ideia mais ou menos disso que eu estou falando, pode ver o filme A Invenção de Hugo Cabret, que mostra mais ou menos como o cinema causava um deslumbre, né, na pessoa do século XIX. Mas vamos seguindo aí. Bom, então, Belle Époque. Luxo, riqueza, população vivendo bem, né, principalmente a burguesia, tá? Os mais pobres não. A burguesia europeia, né, vivendo bem, vivendo no luxo, vivendo na riqueza, consumindo produtos novos como automóveis, como cinema, como fotografia e vários outros produtos que essa segunda revolução industrial vai trazer, né? O próprio telefone, o telégrafo, né? As viagens estão mais rápidas, então começam a surgir as viagens de navio, que era um sofrimento até então, elas estão ficando mais rápidas. As locomotivas, os trens, né? Então as pessoas viajam muito mais nesse período em relação ao período anterior, por conta da possibilidade da rapidez, né, do transporte. Beleza? Vamos seguindo. Paralelamente à Belle Époque, está rolando a paz armada. O que é paz armada? Vamos pensar aí, paz com armas, né? Então a gente viu, após 1871 não teve guerra na Europa, até 1914. Mas existia uma série de sentimentos que a gente acabou de falar, uma série de movimentos que estavam ali pensando em guerra. Um deles, o primeiro deles, é o revanchismo francês, né? A Guerra Franco-Prussiana acaba com uma derrota humilhante para a França. A Prússia era o principal país aí da região Alemanha. A Alemanha, até 1871, não existia. Ela se forma, né, ao final da Guerra Franco-Prussiana, quando os pequenos reinos, pequenos principados alemães daquela região se reúnem em torno do imperador da Prússia, o Kaiser Guilherme II, e este cria a Alemanha. Só que a Alemanha é criada no Palácio de Versalhes, no principal palácio, no mais famoso palácio francês. E isso já é uma humilhação. Além disso,
a França perde dois territórios principais para a Alemanha, que é a Alsácia e a Lorena. São duas regiões vizinhas, né, que são ricas em minério de ferro e carvão mineral. Esses dois produtos tão importantes na Europa vão possibilitar, né, e até hoje são importantes, mas vão possibilitar a Alemanha se tornar o maior produtor de aço da Europa no período, que o aço é feito justamente com isso, carvão mineral e o minério de ferro. Tá? Essas duas regiões produtoras muito importantes na França são tomadas pela Alemanha ao final da Guerra Franco-Prussiana. E essa humilhação dessa guerra gera um sentimento nacionalista na França de revanche, de devolver a humilhação aos alemães. Tipo o que a gente tem hoje, depois do 7-1, a gente está com os alemães bem travados na garganta, e isso aconteceu com os franceses na guerra, em 1871. Então, o sentimento político nacionalista na França era de devolver essa derrota humilhante. Tá? Além disso, havia um movimento nacionalista chamado pangermanismo. Pan, gente. Pan é tudo, é todos. Tá? Germanismo vem de germânico, né, o alemão. O pangermanismo era o movimento nacionalista que pretendia criar uma grande nação germânica, tá, uma grande nação alemã, um grande império alemão, reunindo as populações de língua, de cultura, de origem alemã. Então, o pangermanismo era um movimento nacionalista que transcendia o território alemão, né, que pretendia reunir todos os alemães sob um mesmo império poderoso. Tá, ok? Havia também o pan-eslavismo, que era mais ou menos a mesma coisa. Pretendia reunir todos os povos eslavos, né, sob uma mesma bandeira, os povos eslavos. Então, enquanto o pan-germanismo tinha a Alemanha como líder, o pan-eslavismo tinha a Rússia como grande líder. Pretendia, então, reunir todos os países eslavos sob a mesma bandeira eslava. No caso aí, a Rússia, principalmente. Tá? Esses movimentos esbarravam justamente um no outro. E também, né, nas pretensões de países como a Áustria-Hungria. Nesse tempo, o Império Austro-Húngaro, né, era o principal inimigo do pan-eslavismo. Por quê? Porque eram territórios disputados pelos dois, embora o pan-germanismo também fosse um inimigo do pan-germanismo. Então, a paz armada também é fruto das disputas imperialistas na Ásia e na África. Esses países estão disputando territórios. A Alemanha, quando ela dá início à sua Revolução Industrial, quando ela se torna uma grande nação industrial, ela vai justamente chegar para se impor perante as demais nações, principalmente a Inglaterra, uma rivalidade principalmente com a Inglaterra, e vai querer territórios na África. E aí nasce essa disputa. Tá bom? Essas disputas, esse revanchismo, os movimentos nacionalistas vão acabar dando origem a alianças militares. Esses países vão se reunir, tá, em torno de ideais comuns, de pensamentos comuns, e vão se aliar. Como assim? É mais ou menos aquele coleguinha seu, que você não gosta muito dele, e você fala para o seu colega, poxa, eu não gosto dele. E aí o colega, pô, também, cara, também não gosto. Pô, cara, vamos fazer o seguinte, se ele mexer com a gente, vamos dar um pau nele junto? Vamos. Só que aquele teu coleguinha que não gosta de você, que você não gosta, e que o teu outro amigo não gosta, também tem outro colega que também não vai com a sua cara. E lá ele faz a mesma coisa. É mais ou menos isso que as nações europeias estão fazendo. Olha, eu não gosto da Alemanha, eu não gosto do pan-germanismo. Se eles quiserem entrar numa guerra por causa disso, vamos nos unir para atacar ele. A Inglaterra e a França fazem exatamente isso.
em relação à Alemanha. E a gente vai entender daqui a pouco, vai ver aí como se forma, tá? Então, a política de alianças. Aliado a isso, ao mesmo tempo disso, ao mesmo tempo que está rolando aquela Belle Époque, todo mundo curtindo de boa, luxo, riqueza, prosperidade na Europa, está rolando também uma corrida armamentista. O que é uma corrida armamentista? A capacidade industrial desses países está sendo direcionada para a produção de armas. E os gastos públicos estão sendo direcionados para a convocação de exércitos, de tropas, de forças navais cada vez mais fortes para se enfrentarem. Tá ok? Então, bom a gente pensar nisso. Desde do final do século XIX, essas nações estão se preparando não só politicamente para a guerra, né, com alianças com outros países, mas também fisicamente, também estruturalmente, criando novos exércitos, aumentando suas tropas e, além disso, marinhas, navios, então equipamentos e tropas para a guerra. Então, forma-se aí a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, gente, só para vocês terem uma ideia, ela é criada em 1882, tá? Com a presença da Alemanha, aí a bandeira do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né, a bandeira do Império Austro-Húngaro, e o Reino da Itália, tá? Nessa época era um reino. E aí, como resposta a isso, Inglaterra, França e Rússia começam a se movimentar. A primeira aliança aí é a franco-russa. São os dois países que cercam a Alemanha geograficamente. A Alemanha tem a Rússia à sua direita e a França à sua esquerda. E aí elas se unem contra o pan-germanismo, com medo de perder territórios. A França e a Inglaterra, elas disputavam regiões na África e na Ásia, né? Essa corrida imperialista já desde muito tempo, né? O que vai acontecer nesse momento? Com a chegada da Alemanha e o expansionismo alemão tão forte, eles decidem, bom, olha só, se a gente continuar brigando, daqui a pouco a Alemanha vai atropelar a gente, então vamos nos unir, vamos manter nossas posições, vamos negociar aqui para a gente. Melhor a gente dividir do que perder para eles. E aí se forma a Entente Cordiale. Entente é entendimento, né? Acordo. Então, a Entente Cordiale, em 1904, entre França e Inglaterra. Mais tarde, em 1907, Inglaterra e Rússia também fazem um acordo e se forma, então, finalmente, a Tríplice Entente, unindo Inglaterra, França e Rússia. Tudo bem? Vamos lá, gente. Espero que tenha ficado bem. Bom, com tudo isso ocorrendo, essas disputas vão se acirrando. É bom falar que, nesse tempo, todo mundo achava a guerra muito romântica. Havia todo um romantismo em torno da guerra. E acreditava-se, né, que a guerra era necessária. Defendia-se isso politicamente dentro dos países. Tá bom? Quando chega em 1914, o estopim. O que é estopim? Quando você faz uma bomba, você bota o pavio, aquele pavio vai queimando e tem um ponto de ignição que aciona a bomba realmente. Isso é o estopim. O estopim desse conflito foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, que era herdeiro do trono austro-húngaro, como se fosse um príncipe, mas o título no Império Austro-Húngaro era arquiduque. Né? Ele é assassinado, e sua esposa também, num atentado, né, na cidade de Sarajevo. Tá aqui como é retratado num jornal italiano, né, La Domenica del Corriere, né, ele é assassinado. Isso aí é como foi retratado, né? Não quer dizer que foi assim. Pode ver que é um desenho, né? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando dá início a uma sequência de fatos que vai gerar a guerra.
né? Então, em 28 de julho, né, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um membro de uma organização terrorista, né, que era ligado ao governo sérvio. Tá? Até hoje não se provou se o governo sérvio tinha relação com isso. Não tem. Só que a Áustria-Hungria acusa o governo sérvio de ter planejado o assassinato, de que o assassino teria agido a mando do governo sérvio. Né? E aí, em 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, com apoio da Alemanha. No dia seguinte, a Rússia se mobiliza em apoio à Sérvia. Porque a Rússia, no pan-eslavismo, né, tinha acordos bilaterais, inclusive com a Sérvia, e aí, caso alguém invadisse a Sérvia, esse acordo dizia que a Rússia iria protegê-la. Então, o Império Russo vai em apoio à Sérvia. 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Em 4 de agosto, a Alemanha invade a Bélgica para atingir a França. Então, eles não vão direto para a França, eles dão uma volta por cima. A Bélgica era neutra, tá? E em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então, vocês veem que em uma semana, a maior parte da Europa já estava em guerra. Tá bom, gente? Então, a gente encerra essa aula aqui, tá bom? Próxima aula vai ser justamente a Revolução Russa. Eu gosto de trabalhar dessa forma. A gente vê Primeira Guerra, interrompe, Revolução Russa, e aí eu vou preferir tratar essas fases da guerra mais profundamente e o que acontece na guerra após a saída da Rússia do conflito, no terceiro vídeo. Então, o próximo vídeo, né, é o vídeo da Revolução Russa, que eu vou disponibilizar aí daqui a alguns dias, tá? Devo gravar logo após esse, tá bom? E pedindo aí para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os colegas, né? Não só da turma, mas pode ser usado por outros colegas nesse período, depois também. Né? Então, o próximo vídeo, Revolução Russa. Vamos ficar em casa, vamos se proteger do coronavírus, gente. Tá bom? Um abraço a todos. Vou deixar as perguntas na descrição. Né? O pessoal da turma já recebeu, mas as perguntas vão para a descrição. E agradeço aí a todos. Boa semana, um beijão.